Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação através do telefone 232 728 337 ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações no Largo da Feira Nova, junto à Rádio Lafões, em São Pedro do Sul. Clipetros, de mãos dadas com a sua saúde. Olá, viva, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Espaço Saúde aqui na Rádio Lafões, como sempre com o patrocínio da Policlínica Clipetros no Largo da Feira Nova, em São Pedro do Sul. Hoje em dia fala-se muito em ansiedade e por isso a enfermeira Beatriz tomou a liberdade de nos falar um pouco acerca deste assunto. Sabiam que existe uma relação entre a ansiedade e a depressão? Que existem várias formas de se manifestar? Então vamos lá saber mais um pouco acerca deste tema. Enfermeira Beatriz, então vai começar por dizer o que é isto de ansiedade. Bom dia a todos. Ora, a ansiedade é uma emoção caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação, insegurança, normalmente acompanhados por alterações físicas, como o aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, sudação, secura da boca, tremores e até mesmo tonturas. Em condições normais, a ansiedade pode ser útil na medida em que nos ajuda a identificar situações de perigo e permite uma melhor preparação para as enfrentar. Quando bem controlada, a ansiedade atua sobretudo como estimulante. Em excesso, causa sofrimento. Existem diferentes formas de ansiedade, cada uma delas com sintomas diferentes, sendo as principais as seguintes: doença obsessiva compulsiva, stress pós-traumático, pânico, ansiedade generalizada, ansiedade social e ansiedade de separação. Então, e qual a incidência da ansiedade em Portugal? Ora, trata-se de um problema importante e comum. A nível de medicação, entre 2004 e 2009, observou-se um crescimento de 25,3% no consumo de ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos. Estes dados são confirmados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, onde Portugal se situa acima da média dos países desta organização no consumo de ansiolíticos. São escassos os estudos que apresentam resultados relativos à realidade portuguesa. No entanto, alguns estudos apontam para taxas de cerca de 50% de utilizadores de cuidados de saúde primários apresentando sintomas de depressão/ansiedade. As evidências demonstram maior prevalência de perturbações depressivas e ansiedade entre as mulheres. Em Portugal, existem poucas evidências dessa tendência, embora alguns estudos recentes sugiram que as mulheres são mais suscetíveis a estes tipos de perturbações. Enfermeira, existe relação entre a ansiedade e a depressão? E se existe, qual? A ansiedade faz parte do quadro clínico da depressão e está associada de forma variável às alterações do humor e aos estados depressivos. Pode-se, portanto, afirmar que os pacientes com depressão sofrem também de ansiedade, mais ou menos pronunciada. Da mesma forma, a maioria das pessoas em que a ansiedade se manifesta num grau elevado pode evoluir para um estado depressivo. A presença em simultâneo de depressão e ansiedade é muito marcante, implicando maior gravidade de sintomas. Estudos desenvolvidos em Portugal registaram forte correlação entre a depressão, a ansiedade e também o stress. E quais é que são as causas da ansiedade? Em alguns casos, a ansiedade poderá ter uma causa evidente. Por outro lado, existem outros casos em que a ansiedade parece não ter causa aparente. Quando isso sucede, o fato de o paciente não conseguir identificar a causa da sua ansiedade tende a aumentá-la ainda mais. Por esse motivo, um dos aspectos importantes no tratamento da ansiedade é a identificação dos fatores que a desencadeiam. Para além disso, pensa-se poder existir uma base genética para a ansiedade. A ocorrência de experiências estressantes e a incapacidade de lidar com elas é outro aspecto importante. Consumo de álcool, drogas, chá, café, tabaco e alguns medicamentos podem também associar-se a crises de ansiedade. De um modo geral, as dificuldades da vida são habitualmente fatores que desencadeiam a ansiedade e, nos casos agudos, a angústia. Além disso, as dificuldades pessoais de inserção na sociedade, conflitos interiores no meio afetivo, emocional e sexual podem conduzir a uma sintomatologia ansiosa. Enfermeira, e como se manifesta esta patologia? Os sintomas mais comuns da ansiedade são as sensações de apreensão ou preocupação, de impotência, medo e até mesmo pânico. Estas sensações associam-se frequentemente a sintomas físicos, como o aumento da frequência cardíaca, respiratória, suores, tremores, sensação de fadiga, entre outros. Os diferentes tipos de ansiedade apresentam manifestações específicas. Os ataques de pânico podem começar de forma súbita, causando sintomas físicos muito fortes, quase de asfixia.
Na agorafobia, a ansiedade ocorre em ambientes nos quais o paciente se sente encurralado. As fobias sociais ocorrem em circunstâncias de exposição social e pública. Na doença obsessiva-compulsiva, ocorrem pensamentos persistentes e um desejo incontrolável de repetir, sem razão aparente e sem propósito, um determinado ato. No stress pós-traumático, o paciente sente que está a reviver uma experiência traumática, referindo reações emocionais e físicas muito intensas. Já agora explique-nos como é feito o diagnóstico a esta doença. Bem, o diagnóstico da ansiedade pode ser bastante difícil. O exame médico é essencial, de modo a poder excluir-se a presença de uma doença física real que esteja na base das queixas referidas. A confirmação do diagnóstico depende da confirmação da presença dos critérios de ansiedade definidos internacionalmente. E como pode ser tratada a ansiedade? É necessário não esquecer que a ansiedade é um fenómeno universal que faz parte da nossa vida. Frequentemente, pequenas alterações no cotidiano ou nos nossos hábitos podem diminuir ou até mesmo eliminar as reações ansiosas. Pode ser útil adotar no dia-a-dia hábitos simples que permitam reduzir a nossa ansiedade. São exemplos disso as técnicas de relaxamento, meditação, uma boa gestão e organização do seu tempo, comunicação regular e eficaz com os outros, tanto no trabalho como em casa, entre outros. Dormir bem também é muito importante. Por vezes pode ser necessário o recurso à medicação, que deverão ser sempre prescritos pelo seu médico. Este tipo de tratamento é habitualmente de longa duração e deve ser cuidadosamente acompanhado. Deve ser sempre evitada a automedicação. Em alguns casos, o tratamento com medicamentos pode ser complementado com apoio psiquiátrico. Relembro que na Clipetros temos a doutora Bruna de Melo, que vos poderá ajudar. Espero ter-vos ajudado. Muito obrigado, enfermeira Beatriz, e até uma próxima. Muito obrigada, bom fim de semana a todos e até à próxima. Seus ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do Espaço Saúde aqui na Rádio Lafões, como sempre com o patrocínio da Policlínica Clipetros, no Largo da Feira Nova, em São Pedro do Sul. Porque a saúde oral é fundamental para o seu bem-estar, a Policlínica Clipetros dispõe a consultas de medicina dentária. Com uma equipa de profissionais competentes, aliados às mais recentes e inovadoras tecnologias, certamente que iremos contribuir para melhorar a qualidade do seu sorriso. Faça já a sua marcação através do telefone 232 728 337 ou dirija-se pessoalmente às nossas instalações no Largo da Feira Nova, junto à Rádio Lafões, em São Pedro do Sul. Clipetros, de mãos dadas com a sua saúde.